Boa tarde, alunos. Boa tarde, família. Tudo bem? Com a Pro está tudo bem. Nossa aula hoje está muito legal. Vocês vão conhecer mais uma região da América Central, que é a mais bela, eu acredito que uma das mais belas do mundo, que é a região do Caribe. Eu vou colocar algumas fotos para vocês. Vocês vão observar algumas fotos, algumas imagens. Também coloquei algumas imagens em anexo lá na Agenda Edu, tá? Para vocês apreciarem essa região maravilhosa que deu até vontade de viajar para lá. Pena que é muito longe, né? Mas quem tiver oportunidade, é um passeio e tanto, tá? Uma região belíssima. E nessa região, ela nos traz um conto, mais um conto veremos hoje, muito legal. Eu vou resumir, que é a história de um rei muito antipático e teimoso. Antipático mesmo. Acho que ninguém gostava daquele rei, mas todos obedeciam. Afinal, ele era o rei, né? E só que ele era muito ambicioso, ganancioso, e as coisas tinham que ser do jeito dele. Ele não aceitava o não como resposta, tinha que ser sim. Ele era o próprio, ele queria ser o próprio Deus. Então tudo que ele ordenava, seus criados tinham que obedecer. Então vocês vão gostar. Vamos ler agora. Durante a leitura, eu vou colocar algumas imagens para vocês apreciarem, tá? E no final do vídeo, eu vou deixar também anexado algumas imagens, porque é uma região bela, linda, tudo bem? Vamos começar o nosso conto agora, nossa história? Então vamos. Esse conto é O Rei que Queria Alcançar a Lua. Como será que ele ia alcançar a Lua? Vamos descobrir agora? Então vamos. Todos peguem a apostila de português, apostila 3, tá? Nós estamos na 3 ainda. Peguem a apostila. Na página 64, pegaram a apostila? Já aproveita, pega o lápis, a borracha, que nós vamos começar a aula. E esta aula tá muito legal, vocês vão gostar. Tudo bem? Muito interessante. Então vamos. Eu vou começar a leitura. O rei que queria alcançar a lua. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Certa noite, ele olhou pela janela e cismou que queria tocar a lua. Simplesmente não se conformava com o fato de que a lua ficava longe de todos nós, até mesmo dos reis. Mandou construir uma torre altíssima, que chegasse até o céu. Pensava que subindo no topo da torre alcançaria a lua. Mandou chamar vários construtores e todos diziam a mesma coisa. Majestade, é impossível fazer essa torre dessa altura. E o rei gritava: Impossível é uma palavra proibida neste reino. Eu quero a torre, ponto final. Até que um carpinteiro lhe falou: Majestade, se empilharmos 1000 móveis, acho que alcançaria o céu. Alcançaremos o céu. O rei gostou tanto da ideia que obrigou todos os súditos a amontoar seus móveis. E pobre de quem se recusasse, era levado direto para a prisão. Naturalmente, quando todos os móveis do reino foram empilhados, o rei descobriu que eles não conseguiriam atingir o céu. Então, mandou cortar todas as árvores do reino para fabricar mais móveis e alcançá-lo na pilha. Quando os carpinteiros que ele contratara acabaram seu trabalho, o rei teimoso ficou satisfeito. Sua torre de móveis alcançará as nuvens. Rindo, gritando, ele correu e começou a escalar a pilha até chegar ao topo. E quando percebeu que nem assim era capaz de tocar a lua, gritou furioso: Quero mais móveis!
E um carpinteiro lhe respondeu: impossível, não há mais madeira. E o rei ordenou: tire o móvel que está na base da pilha e traga para o topo, porque a palavra impossível é proibida neste reino. O carpinteiro obedeceu. E o que aconteceu já se sabe. A pilha desmoronou e o rei despencou lá de cima. E foi assim que terminou a história do Rei Teimoso. Essa história é da Heloísa Prieto. Lá vem história. Viram que legal essa história? É a história do Rei Teimoso. Ele queria alcançar o céu, alcançar a lua. E não aceitava um não como resposta. Todos tinham que obedecê-lo. Se vira, dá um jeito, quer encontrar na lua. E chamou os pedreiros para que levantasse, né? Mas não teve jeito, ninguém quis, não ia ter jeito de fazer uma torre tão grande. Então, chamou quem? Os carpinteiros. Façam móveis. E eu vou colocar a imagem para vocês verem dos móveis empilhados. Vocês acham que essa história daria certo mesmo? Será que ele iria conseguir? Claro que não, né, crianças? E sabe o que lembra também essa história? Da história da Torre de Babel, que eles queriam alcançar a lua, construíram um prédio bem alto, bem alto, bem alto. Aí foi quando veio uma ventania e derrubou tudo e cada um ficou falando em línguas diferentes, né? E esse Torre de Babel é uma passagem da Bíblia, muito bonita, se vocês tiverem oportunidade de ver. E essa história do rei que queria alcançar a lua é parecida, porque ele queria fazer um prédio tão alto, tão alto, tão alto que ele ia alcançar a lua. Mas é impossível, né? Imagina que ele ia alcançar a lua. Então, essa é a nossa história de hoje, é uma história bem interessante, né? Então, vamos lá para os exercícios. Da página 66. Tem outra coisa que eu ia mostrar para vocês. Se fosse em sala, eu pensei em algo. Cada um ia pegar um objeto seu, ou cada um ia levar uma caixa. Então, com isso, cada um ia levar uma caixa diferente. Nós iríamos empilhar uma a uma para ver até onde ela ia, quando que ela iria despencar. Mais ou menos assim. Eu vou mostrar para vocês, tá? Olha, seria mais ou menos assim. Eu peguei o que eu tinha aqui perto, ó. Tenho esse pote. Aí eu iria empilhar, mas eu vou começar pelo menor. Colocaria o menor, mais um. Depois colocaria este, e este, e este. E ia subindo. Olha aqui. Estão vendo? Mais este, ó. Mais este e caiu tudo. É isso que eu ia fazer com vocês em sala de aula. Então, vocês viram que essa torre do rei não poderia dar certo, porque ela iria despencar. Imagina com móveis, um de cada tamanho. Ainda tinha esse potinho também para colocar. Então, não ia dar certo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Então, vamos lá. Na página 66, tá assim, ó. Releia este pequeno trecho da história. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso. Todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele desejava. Primeira bolinha. Um dos defeitos daquele rei era ser muito mimado. Você conhece pessoas com essas características? O que acha disso? Então, neste primeiro, está perguntando se você conhece alguém com essas características. Muito teimoso, mimado e tudo tem que ser tudo do jeito que ele quer ou ela e na hora que ela quer. Eu mando, eu posso, eu consigo. Vocês conhecem alguém assim? Se vocês conhecem, coloquem aqui ao lado, tá? Sim ou não, tudo bem? Pode ser só sim ou não. Aí na aula ao vivo a gente conversa, tá? Na 2. A teimosia era outro defeito daquele rei. Fale sobre alguma ocasião em que você tenha sido teimoso. Valeu a pena comportar-se dessa maneira? Então, você viu que o rei era muito teimoso, não é mesmo? E aqui é a sua vez de falar qual situação que você foi muito teimoso. E coloca aqui.
A pessoa ser teimosa, eu sou uma pessoa muito teimosa, mas tem duas versões. Pode ser bom, às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. Se você é teimosa por uma coisa que você quer e não tá conseguindo, aí é bom, porque você é teimosa, você não tá conseguindo, mas você vai lutar para aquilo e você vai conseguir. Esse é o meu caso. Eu sou teimosa sim. O que eu quero fazer, eu vou, eu enfrento, eu faço o possível e o impossível, mas eu quero aquilo, eu quero daquele jeito, eu vou fazer. Só que às vezes a teimosia, ela atrapalha, né? Então a gente tem que ver se a teimosia é para o bem ou para o mal. Se for para o mal, a gente tem que se policiar e tem que melhorar. Não pode ser teimoso para o mal. Agora, se você for teimoso para o bem, por exemplo, um exemplo bom que acontece com a gente na aula. Tem uma lição que é muito difícil, eu não estou conseguindo entender. Aí você vai desistir daquela lição? Você não vai ser teimosa e tentar se esforçar, ler, perguntar para um, perguntar para o outro, perguntar para a mãe, para o pai, para a professora. Eu não entendi, eu não estou conseguindo. E você está sendo teimosa, porque você não está conseguindo, mas você está se esforçando para fazer aquela lição, não é mesmo? Então, isso é uma teimosia para o lado bom, tá? Isso é bom a gente ser teimosa mesmo. Não consegue, tem que tentar. É difícil, mas a gente tem que tentar. Né? Então, vocês vão colocar aqui o que, que vocês acharam. Vocês são assim? Como que vocês são? Que ocasião que você lembra que você foi teimoso, tá bom? Na 3. Para você, que característica deve ter um bom governante? Que característica que deve ter? Porque o rei, ele é um governante, né? Ele manda nos seus súditos. Só que característica tem que ter? Ele tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa forte, fria, calculista. Como que tem que ser? É isso que vocês têm que falar, tá bom? No diálogo com o texto. Logo no início da história, conhecemos a personagem principal, um rei mimado e teimoso. Cite 2 fatos narrados do texto que confirmam essa característica atribuída a ele. Então, esta parte, vocês vão lá no texto, olhar, ler de novo, é bom ler, é bom você ler quantas vezes for preciso, tá? Tem texto que eu leio mais de 3 vezes, tudo bem? Porque é bonito, é legal e é pra gente entender, porque depois que você lê e entende, você explica a história sem ler, tudo bem? Aí você vai lá e vai colocar aqui. Qual parte que explica que o rei está sendo teimoso, tá? Qual parte que caracteriza, que afirma tem essa afirmação, tudo bem? Na página 67, no exercício 2, o rei queria, de qualquer maneira, tocar a lua. Para isso, mobilizou todo o reino. Numere os acontecimentos desse trecho da história, de acordo com a ordem que ocorreram no texto. Então, aqui é o seguinte: nós já fizemos um exercício parecido. Tem as frases, né? Primeiro, o rei obrigou todos os súditos a montar seus móveis. Primeiro, é interessante que vocês leiam tudo, depois vocês façam. Todas as vezes que vocês forem fazer um exercício, é muito importante primeiro ler tudo, depois você faz a segunda leitura e responde o exercício, tá? Porque às vezes, se a gente já lê e vai fazendo, pode ser que a gente não entenda. Então, é bom ler no mínimo 2 vezes. Só que como vocês vão fazer ao vivo, é importante, mesmo que vocês vão fazer na aula ao vivo, é importante que vocês leiam antes, para chegar na hora, você já tá com aquilo na cabeça e aparecer as dúvidas e tirar as dúvidas. Para isso que serve a aula ao vivo, para tirar as dúvidas. Tudo bem? Não precisa responder antes se não quiser. Quem quiser pode responder, mas quem não quiser, pode esperar a professora, tá? Aí tá assim, ó. Então eu vou ler as frases e depois vocês vão numerar. Qual parte lá? Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, tá? O rei obrigou todos os súditos a montar seus móveis. Qual colocação que tá essa parte? O rei mandou construir uma torre que chegasse até o céu. Quando que ele falou isso? Foi lá no fundo? Foi no meio? Foi lá na frente? O rei descobriu que a pilha de móveis não atingiria o céu e mandou cortar todas as árvores do reino para fabricar mais móveis e colocá-los na pilha. Como não havia mais madeira no reino, o rei ordenou que tirasse o móvel da base da pilha e o levasse até o topo.
Um carpinteiro sugeriu que empilhasse 1000 móveis para tentar alcançar o céu. A torre de móveis alcançou as nuvens, mas ainda assim não atingia a lua. Então, vocês vão ver, a numeração que é para vocês colocarem é qual foi primeiro. Então, vocês vão ler o texto. Ah, essa foi primeiro. 1. Essa foi a segunda colocação, coloca 2. Ah, esse foi o terceiro, coloca 3. Ah, esse foi a quarta parte do texto, 4. Ah, este foi a quinta parte, quinta. Ah, este foi a sexta, 6, tá? É assim. Na 3, assim que o móvel da base da pilha foi retirado, por ordem do próprio rei, temos desfecho da história, desenho esse final. Então, aqui você vai desenhar o desfecho da história, tá? Ó, a ilustração deve representar a pilha de móveis desmontando e o rei despencando lá do céu. Que o rei caiu lá do céu, despencou. Então, vocês vão ter que fazer esse desenho aqui, tá? Na página 68, conhecendo as características desse rei, o que você acha que ele falaria aos súditos? Logo depois de ter se esborrachado no chão, escreva essa fala no balão abaixo. Então, ó, você já conhece as características do rei. O que você acha que ele falaria logo depois que ele se esborrachou no chão? É isso que você vai escrever aqui na falinha do rei, tá? Escreva essa fala no balão. Então, o que aconteceu com o rei depois que ele caiu? O que ele falou para os súditos? Cada um tem uma ideia. Eu, particularmente, acho que ele morreu, que ele não ia conseguir falar nada. Mas, como é um conto, tudo pode acontecer, então cada um inventa a sua história, tá? Vocês criam sua frase. Para a 4. Para você, essa é uma história de suspense, humor ou encantamento? Explique sua resposta, tá? Então, você vai falar. Essa é uma resposta pessoal. Cada um pode ter uma ideia, tá? Então, vocês colocam, tudo bem? Então, essa é a parte da interpretação de texto. Agora, iremos começar a parte da produção de texto, que também é muito legal, tá? Agora, em produção de texto, na página 69, vocês vão fazer o seguinte. Produção do texto. Releia o final dessa história. O carpinteiro obedeceu e o que aconteceu já se sabe. A pilha desmoronou e o rei despencou lá de cima. E foi assim que terminou a história do rei teimoso. Na bolinha está escrito assim: que tal criar um final diferente? Use sua imaginação e mãos à obra. Se quiser, ilustre seu texto. Então, nessa página do seu livro, no início tem as linhas e tem um pedaço do texto. Vocês vão ter que fazer sua história através deste final. Eu vou ler para vocês. E um carpinteiro lhe respondeu: impossível, não há mais madeira. E o rei ordenou: tire o móvel que está na base da pilha e traga-o para o topo, porque a palavra impossível é proibida no meu reino. E aí, o que aconteceu depois disso? Agora é com vocês. Vocês vão colocar o que aconteceu depois disso. Cada um vai inventar a sua história. Caso não dê tudo nessas linhas, você vai para a página 70, que tem mais um pedacinho de linha. Você vai fazer sua história bem bonita. E no final, bem abaixo, tem uma parte em branco que é para você desenhar a sua história, o que você fez, tá? Você faz seu desenho aqui. E esta foi a nossa aula de hoje. Nós usamos português hoje no lugar de história, por quê? Nossa apostila chegou, né, a semana passada, vocês viram, bem na sexta. Nem todos os alunos retiraram a apostila. Então, não é possível a gente começar faltando alunos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar todos esses alunos pegarem a apostila, mesmo porque História e Geografia é um conteúdo menor. Então, a gente vai conseguir terminar bem antes, tá? E se semana que vem todos tiverem com a apostila em mãos, nós vamos fazer certinho, História e Geografia. Se não, nós vamos continuar assim até todos os alunos pegarem. Tudo bem? Então, um beijo para vocês, boa aula, espero que tenham gostado dessa história do rei teimoso e até a próxima aula. Tchau!